Hoje eu tô tirando da gaveta esse projeto que é gravar conteúdo para o YouTube e para as redes sociais. Faz um tempo já que eu venho acompanhando alguns conteúdos de desenvolvimento pessoal, conteúdo sobre rotina, hábitos, disciplina, e muitos eu acho bacana, me identifico, gosto bastante. Muitos desses conteúdos me ajudaram, só que de alguma forma muitos desses conteúdos são muito distantes da realidade que eu vivo, das coisas que eu quero conquistar. Não sei nem se a câmera tá no ponto certo, se eu tô olhando certo nela ou se eu tô vesgo. Esses conteúdos que eu estava consumindo acabavam que estavam muito distantes da realidade que eu vivo hoje. Eu estava assistindo um cara para eu acabar me inspirando e tentando fazer algumas coisas na minha vida para chegar em um determinado lugar, só que é um cara que já vive numa realidade completamente diferente da minha, já é muito bem-sucedido, já tem muito dinheiro, já tem um carro muito bacana, uma casa, e isso acabou ficando muito distante. Procurei conteúdos mais próximos à minha realidade e eu confesso que foi difícil de encontrar. No ano passado eu criei conteúdos para o Instagram, só que de início eu vim com a ideia de fazer um conteúdo muito bom, algo muito foda, com perdão da palavra, e acabou sendo uma coisa que não estava sendo um conteúdo natural, um conteúdo orgânico da minha parte, porque eu estava tentando forçar uma persona que eu ainda não era, eu ainda não sou, e esse conteúdo estava ficando engessado. Eu estava me comparando com esses criadores de conteúdo que já estavam num patamar muito acima, desde questão financeira, questão de evolução, de desenvolvimento. Estava tentando fazer um conteúdo similar sem ter essa estrutura. Então eu chegava aqui para gravar, por exemplo, não tenho o melhor dos cenários, não tenho a melhor câmera, eu tô gravando pelo meu celular. O microfone eu acabei fazendo um investimento porque era necessário. Mas fora isso é uma ring light normal com uma luz normal dentro do meu quarto. Meu quarto é um quarto pequeno, então eu não tinha muito ângulo para fazer uma troca de câmera, para fazer um cenário maior, mais amplo. Algumas coisas no meu quarto eu não queria que aparecesse na imagem, então isso me limitava mais ainda. Então toda vez que eu ia criar o conteúdo eu tinha que ficar me policiando para ver o que ia aparecer na imagem, o que não ia, e isso me travava para fazer o conteúdo e eu não conseguia gravar. Outra coisa que acabava me incomodando, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas eu fui criado aqui no Rio Grande do Sul desde o meu primeiro ano de vida, então praticamente eu sou gaúcho, meu sotaque é todo daqui, então eu falo gírias aqui do Rio Grande do Sul, eu falo tu ao invés de você, eu falo "bah", que é muito característico aqui no sul, que a gente usa o "bah" pra praticamente tudo. Quando eu ia fazer os meus vídeos, eu tentava colocar o "você" nas frases. Em vez de eu falar "tu tem que fazer algo", "tu precisa ser assim", eu falava "você precisa fazer tal coisa", "você tem que ser dessa forma". Só que o "você" não é natural pra mim. Eu não consigo falar o "você" com uma naturalidade, e isso nos vídeos acabava me deixando muito engessado, não conseguia fazer fluir as minhas ideias, porque eu sempre tinha que estar tentando adequar pra falar "você". Porque pra mim, as pessoas ouvindo o "tu", quem é de fora do estado aqui, ia causar uma certa estranheza na fala. Só que isso foi me limitando cada vez mais, eu fui cada vez ficando mais travado pra fazer conteúdo por causa do cenário que não era o melhor, por causa da câmera que não era o melhor, por causa do meu sotaque que não era igual ao do restante das pessoas, porque eu não tinha a melhor iluminação, porque, um dia eu estava com a barba mal feita, o outro dia estava aparecendo uma luz na minha cabeça, ficava uma mancha branca aqui na testa. E essas coisas foram me travando e foram me desanimando. Eu fui diminuindo a frequência dos conteúdos que eu estava fazendo, porque foi ficando cada vez mais difícil de eu conseguir criar com essas limitações. E eu sempre tentando fazer um conteúdo muito impactante, muito bom, por causa dessas referências. Só que essas coisas não estavam dentro de mim, não são coisas que eu queria necessariamente falar. Então não tinha como o conteúdo ser bom, como o conteúdo ser original, por exemplo. E aí fui arquivando esse projeto, fui perdendo um pouco o empenho, até que em janeiro desse ano eu comecei a trabalhar CLT, hoje eu ainda trabalho normalmente, e meu tempo foi ficando mais escasso, então eu já vinha com dificuldade para gravar por causa dessas limitações que eu citei, junto com a carga horária de trabalho praticamente ficou inviável eu conseguir gravar conteúdo, ter criatividade para fazer, porque daí eu trabalho das 8 da manhã às 18, eu acordo às 5 da manhã porque eu costumo ir treinar, fazer musculação às 6, então meu tempo ficou mais curto ainda para eu chegar, gravar conteúdo e fazer. Foi decorrer do tempo eu parei de gravar os conteúdos pro Instagram e arquivei esse projeto. Continuei trabalhando com redes sociais, tem um perfil de nicho dark que eu administro de conteúdo de musculação, tem um outro que eu criei ano passado que eu vendi para um cara lá de São Paulo e eu faço a administração desse perfil e a edição de vídeos para ele e tal. Então é uma outra fonte de renda que eu tenho, mas eu não preciso aparecer, eu não preciso criar o conteúdo em si. Eu edito basicamente alguns conteúdos de outras pessoas, outros artistas. Só que eu continuei sempre com essa vontade de criar algo, não necessariamente para ser famoso
famoso, para ser alguém relevante, para ganhar dinheiro com isso, mas para expor as minhas ideias, para conversar, vir aqui falar. Eu acho que eu sempre tive essa veia um pouco mais artística, digamos, para expor, e eu acabei guardando isso dentro de mim. E adormeceu ali, ficou. Até que eu continuei com esse pensamento de, putz, eu quero continuar falando, eu preciso expor as minhas ideias, talvez como uma válvula de escape para essa correria do dia a dia, essa questão toda. E aí resolvi tirar esse projeto da gaveta. Eu acredito que para essa produção de conteúdo, se tu tem vontade de fazer, faz, abre tua câmera, liga, tenta fazer o mais profissional possível, digamos, mas com as ferramentas que tu tem. Não adianta tu ficar te comparando com um youtuber, um criador de conteúdo que faz isso há 5, 10 anos, já tem a melhor câmera, já tem o melhor microfone, já tem o melhor cenário, iluminação, ele vai gravar num lugar que é muito bonito, a cozinha dele é bonita, ele vai fazer um café da manhã, é tudo muito bonito, porque esse cara já tem condição, ele já tem dinheiro, ele já tem uma estrada por trás. Se tu for ficar comparando o teu cenário com o dele, tu vai acabar não fazendo e só te frustrando, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer com uma empolgação absurda de que aquilo ia ser muito bacana e tal. Comecei a gravar meus treinos na academia, fazia edição dos treinos, fazia meu café, mas sempre tendo que dar um jeitinho aqui, outro ali pra não aparecer uma coisa, sabe? Então minha proposta aqui é falar com vocês de uma forma mais natural possível. Em algum momento vocês vão ver que eu não vou estar com a melhor iluminação, não vou estar com a barba bem feita. Eu vou aqui conversar com vocês, espero que vocês se identifiquem e possam tirar isso como exemplo para caso vocês queiram criar conteúdo também, não ficar se limitando com essas comparações com pessoas que já chegaram num nível alto e a gente tá recém começando aqui, não tem como a gente partir aqui de cima se a gente não tem condição financeira para isso. Começa, vai fazendo degrau por degrau, aos poucos, bota os teus planos em prática, vai trabalhando com consistência que as coisas vão acontecer. Espero que vocês também tirem os seus planos de dentro da gaveta, comecem a colocar eles em prática, para que possa ter algum êxito, tirar essas frustrações de dentro da gente, começar a executar os planos para quem sabe algum dia essas coisas comecem a dar certo de alguma maneira. Pretendo postar os vídeos aqui com uma certa frequência, não sei como é que vai ser comparado a essa minha escala de trabalho e rotina e correria, mas pretendo continuar gravando os conteúdos para postar aqui. Tamo junto, até mais.